Tudo bem? Vamos então agora para a nossa aula 3, onde nós iremos abordar o teatro educação e os jogos teatrais. E também vamos entender a diferença entre o teatro educação e o teatro profissional. Dentro do teatro educação, nós temos então como principal elemento os jogos teatrais. Viola Spolin estabelece a relação palco e plateia a partir da improvisação. Como que isso ocorre? Vai combinar quem vai ser o que desse personagem e daí eles vão desenvolvendo no decorrer da encenação a história. E essa relação palco e plateia é bastante interessante porque ela vai ser trocada. Então, geralmente nos jogos teatrais são divididos em grupos. Geralmente grupos com 5 integrantes. No próximo módulo, nós vamos orientar melhor como isso deve ser aplicado na sala de aula na prática, tá? Mas assim, para ter uma introdução, você entender melhor como funciona, então são grupos geralmente de 5 a 6 integrantes, onde eles vão ter ali uma história para desenvolver e vão encenar. Depois que esse grupo apresentou, ele vai sentar e outro grupo que estava assistindo vai trocar de lugar com ele e ele vai encenar daí. No final, essa relação palco e plateia vai desenvolver o aluno dentro de 2 elementos. São pessoas que vão começar a gostar do teatro, que vão começar a entender melhor a linguagem do teatro, ao mesmo tempo que, quando ele estiver ensinando, ele vai estar desenvolvendo habilidades que estão inerentes ali nessa prática. Uma melhor percepção espacial, enfim, diversos elementos aí. Então, o jogo teatral, ele é uma forma de você, a partir da improvisação, encenar uma história que, ao mesmo tempo que você vai encenar, você também depois vai assistir. Então, você é espectador e ator ao mesmo tempo. Outro elemento que nós temos aqui desenvolvido por Viola Spolin é o trabalho na estrutura dramática, que ela vai acontecer a partir do quem, que seria o personagem, onde o cenário e o ambiente, e o que é a ação, ou seja, o que vai acontecer no desenrolar dessa história. Além dos jogos teatrais, Viola Spolin utiliza então, como já comentei, como metodologia a prática da improvisação teatral, a qual é aplicada a partir dos conceitos do teórico teatral Konstantin Stanislavski. Stanislavski nos diz que, quando o ensino se volta para um objetivo prático e até mesmo interessante, é mais fácil convencer e influenciar os estudantes. Então, ao treinar os atores, nosso ponto de partida é fazer com que aprendam através da atuação improvisações. É impossível ficar anos ensinando, segundo Stanislavski, numa sala de aula e só no fim pedir para um estudante que represente. Então, a prática de teatro na sala de aula ela deve ser apoiada nesses preceitos. Dentro de uma improvisação, essa improvisação está inserida dentro dos jogos teatrais, que os jogos teatrais você vai dar ali um problema para o ator, aluno-ator, né? A gente costuma usar esse termo, para que o aluno-ator desenvolva uma encenação, onde ele vai, durante essa encenação, criando uma história, desenvolvendo uma história. Depois que ele terminou, ele vai sentar e vai assistir o colega. E sempre nós orientamos para que depois que todos apresentaram, sentar em círculo e cada um comentar sobre o colega, como que foi a encenação do colega. Então você vai estar criando o público, ou seja, orientando que na hora que o colega está assistindo ele tem que permanecer em silêncio, na hora que o aluno está representando ele vai estar desenvolvendo habilidades ali dentro dos jogos teatrais e ao mesmo tempo quem está encenando, se ele tiver algum erro, é importante que ele não pare. Ah, eu errei, então eu vou parar. Vou parar a encenação, vou começar tudo de novo. Não, é uma improvisação. Então, na improvisação, é importante que você oriente que ele deva continuar. Vai improvisar. Se ele errou, se ele esqueceu o papel, se ele quebrou o personagem. O que é quebrar o personagem? Quando estou fazendo uma encenação, de repente eu começo a rir. Não era o personagem, eu me desconcentrei e comecei a rir, né? Então, estou quebrando o personagem, não estou seguindo. Estou lá fazendo, por exemplo, uma rainha, né? Fazendo toda uma encenação que requer uma austeridade, daí de repente começa a rir. Quebrou o personagem. Então, se orienta para que eles continuem. Os jogos teatrais, dentro do teatro educação, nada impede que durante a encenação você continue orientando o seu aluno. Diferentemente no teatro profissional,
onde a partir do momento que o ator estiver no palco, ele está por ele mesmo. O diretor não pode mais interferir. Já no teatro educação, não. Você então tem total liberdade de continuar orientando ele, mesmo que ele esteja já apresentando para a sala. Então você pode continuar orientando. Essa é uma outra diferença. Então, o aluno esqueceu a cena, esqueceu o papel, esqueceu a sua marcação cênica, você fala, continua seu papel, continua a história, não tem problema que você esqueceu, continua a encenação. Porque o objetivo não é criar um espetáculo, mas sim que ele, a partir dos seus erros de encenação, durante a apresentação, ele vai aprendendo. Então esse é o foco central entre a diferença do teatro educação com o teatro profissional. Então, acredito que com isso vocês conseguiram entender e se apropriar de mais alguns elementos importantes dentro da teoria do que concerne o teatro educação, antes de irmos propriamente para as práticas do teatro. E na nossa próxima aula nós vamos entender um pouco melhor alguns elementos que se referem à nomenclatura do teatro educação. Até lá então!